Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, eu sou André Sales. Está começando mais uma vez um Devocional Temor e Tremor. Desde já te peço, deixa o seu like, compartilha e que Deus te abençoe. Vamos começar então mais um Devocional. Queridos, o texto que nós vamos estar estudando hoje, meditando, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 29 ao 34, dando continuidade à meditação que o irmão Evaí começou ontem. Então, vamos para o texto? Então o texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 a 34. Lembrando que nós estamos dando continuidade à meditação que o irmão Evaí fez no texto anterior ontem. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e a imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Verso 32. Mas, quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: Sobre isto te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dioniso, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, oremos para que o Espírito Santo possa estar iluminando nosso coração, nossa mente, para que possamos entender a palavra do Senhor, aplicá-la em nossa vida, vivê-la. Amém? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus te peço, todos aqueles, ó Pai, que estiverem ouvindo esse devocional, seja tocado pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa estar, Pai, iluminando a mente, o coração, a vida desta pessoa, orientando pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, para que eles venham, ó Senhor da glória, viver segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, e assim, Pai, desfrutar do melhor que o Senhor tem para com a vida dele, cumprindo então o chamado dele, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, te agradeço e te peço que o Senhor abençoe todos aqueles que ouviram esse devocional, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, no capítulo 17 nós temos aqui o discurso de Paulo em Atenas. E Paulo ele prega o evangelho em Atenas. E ele prega sobre a grandeza de Deus, que Deus é o Criador. Ele prega sobre a bondade de Deus, que Deus ele é o provedor da vida. Ele prega que Deus ele é o governante do universo, que ele é soberano. E aqui no versículo 30 e 31, ele prega sobre a graça de Deus, que Deus ele é o Salvador e é também o juiz de toda a terra. E porque ele é o juiz de toda a terra, Paulo então faz algumas afirmações sobre a questão do arrependimento, em que Deus nos chama a se arrepender dos nossos pecados. A primeira delas, nós vemos aqui, é que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. A outra é que o arrependimento é uma exigência imperativa. Entenda, arrependimento não é opcional, é uma ordem de Deus. Todos nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que o arrependimento é para todos os seres humanos. Nós vemos aqui no texto que é sem exceção, é para todos. Todo mundo precisa se arrepender. E esse todo indica também todas as nações. Vimos aqui que o arrependimento deve ser exercitado em todas as nações. Todas as nações do mundo são chamadas a se arrepender dos seus pecados. Outra coisa que nós aprendemos aqui também é que o juízo, então, será universal. Ou seja, Deus há de julgar o mundo inteiro. Os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, todos serão excluídos. Ninguém vai escapar. Outra coisa também que nós aprendemos é que o juízo será justo. Deus há de julgar com justiça. Todos os segredos então serão revelados. Não haverá possibilidade, meu irmão, de erro judicial. E entendemos uma coisa. Precisamos entender algo. Que a ideia aqui de justiça, de que Deus fará justiça, que Deus julgará com justiça, não é que Deus vai chegar arrebentando tudo. Não, é que Deus ele vai trazer a ordem
diante da desordem, vai estabelecer a ordem. E isso é uma ideia de se fazer justiça. Possamos entender isso. Outra coisa também devemos aprender é que o juízo está já definido. O dia já está marcado, o juiz já foi escolhido. Embora não saibamos o dia que vai acontecer, nós já sabemos quem é o juiz. E quem é o juiz? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então está aqui no verso 31. Deus nomeou o juiz e determinou o dia do julgamento. Agora, uma coisa que nós aprendemos, e é algo preciosíssimo para nós, é de que o apóstolo Paulo aqui, no discurso em Atenas, ele prega o evangelho em sua plenitude. Ele proclamou o evangelho plenamente. Deus como criador, Deus como provedor, mantenedor, governor, salvador, pai, juiz. Ou seja, ele enfatiza a grandeza de Deus tanto no começo de todas as coisas, como também no fim de todas as coisas. Ele enfatiza então que Deus é aquele ao qual nós devemos prestar conta, é o nosso Criador. Nós devemos a Ele a nossa existência e a quem nós devemos prestar conta no dia do juízo. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo a pregar o Evangelho de forma plena, completa. Nós não podemos pregar Jesus sem a doutrina de Deus. Nós não podemos pregar a cruz sem a criação, a salvação sem o juízo. Nós não podemos. Temos que pregar o Evangelho de forma plena. Como diz lá em Atos 20, se eu não estou enganado, e 27. Pregar todo o desígnio de Deus. É para isso que nós fomos chamados. O que é que então nós podemos aprender mais com esse texto? No verso 32 ao 34, podemos aprender sobre as reações que eles tiveram quanto a essa pregação. Olha que coisa interessante. Quando Paulo terminou seu sermão em Atenas, o seu auditório ali revelou algumas reações. Vamos então ver algumas reações que eles tiveram ali devido à pregação do Evangelho. Uma das primeiras reações que nós podemos observar aqui se encontra no verso 32, que diz assim: mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram. Olha aqui a reação deles. Uns zombaram, escarneceram. Precisamos entender que muitas pessoas vão reagir dessa forma, zombando, escarnecendo. O que é que acontece? O povo grego aqui, que se achava intelectual demais, olha o que é que eles fazem. Eles zombam. Porque a pregação do evangelho é loucura para quem está se perdendo. Então precisamos entender que muitos vão reagir dessa forma, escarnecendo, zombando, infelizmente, mas vão reagir assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que a verdadeira proclamação do evangelho, ela não deve ser medida apenas pelos resultados, mas também e acima de tudo pela sua fidelidade. Deus nos chamou para sermos fiéis e fiéis na pregação do evangelho. Por quê? Hoje em dia, há muita pregação bem-sucedida, mas uma pregação bem-sucedida e um falso evangelho sendo pregado. De acordo com o entendimento de muita gente aí, o bom pregador é aquela pessoa que consegue fazer, sabe, manobras para atrair multidões, independente do que ele esteja pregando. Tem muita gente assim, sabe? Tem muito mágico de púlpito hoje. Tem muito manipulador hoje. Então precisamos entender isso. Porque isso faz com que as pessoas se juntem na igreja não por causa da verdade, mas por causa do sucesso, da fama. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque essas pessoas não estão lá por Cristo, mas estão lá por outras coisas. Aí quando vem a perseguição, a luta, elas pegam e se desviam, elas pegam, abandonam o Senhor, elas pegam, deixam a casa do Senhor. Então precisamos ganhar almas pela verdade do Evangelho e não por outros meios. Paulo aqui não negocia a verdade de forma alguma. Ele não negocia a verdade para agradar o seu auditório, não. Ele prega o Evangelho fielmente. Não é agora que você vai pregar com ignorância. Não, Paulo aqui prega com amor, querendo que eles venham arrependimento, como ele falou aqui. Mas temos que entender que nós precisamos pregar a verdade, ser fiel à palavra. Então vamos ver aqui a segunda reação que nós podemos identificar no texto.
Parte B do versículo 32. E outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Que reação é essa? É a reação da pessoa que adia a decisão. São aquelas pessoas que adiam a mais importante decisão da sua vida, que é de se entregar a Cristo, que é de se arrepender dos seus pecados, que é de confiar no Senhor. Quantas oportunidades você ainda terá para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quantas oportunidades você ainda terá em entregar sua vida para Cristo? Pense, reflita nisso. Porque precisamos entender que a indecisão já é uma decisão. É a decisão de não decidir. Precisamos entender essas verdades. Quanto tempo ainda lhe resta? Pare para pensar nisso. Às vezes você aconselha a pessoa dessa forma, dizendo para ele, né? Leia tal livro. Aí a pessoa diz, não, eu não leio porque eu não tenho tempo. Aí eu lhe pergunto, a pergunta que eu faço é, quem é que tem tempo? Me diga, quem é que tem tempo? Desde que nós entramos nesse mundo, nosso tempo está sendo tirado. A gente não tem todo o tempo do mundo e a pandemia, o coronavírus, esfregou isso na cara da gente. Nunca vimos a morte tão de perto. Quanto tempo ainda nos resta? Precisamos entender aquilo que Isaías já falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No original diz assim: invocai e buscai o Senhor enquanto você respira, enquanto tem fôlego de vida. Meus irmãos, precisamos se arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor em fé, porque só Ele para nos salvar e nos garantir a morada no céu e a vida eterna. Não adie mais a oportunidade de se entregar a Cristo, de se arrepender dos seus pecados, de confiar no Senhor. E a última decisão que nós podemos observar no verso 34 diz: todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram. Essa sim é a nossa reação diante da pregação do Evangelho. Crer, confiar, receber esta mensagem. Com fé. Olha aqui, ó. Alguns creram e foram salvos. Eu lhe pergunto, qual será a sua escolha hoje? E eu lhe aconselho, ponha sua fé em Cristo. O Deus desconhecido dos atenienses é o Deus verdadeiro, que pode agora mesmo ser o Deus da tua vida, Criador, Salvador da tua vida, o Senhor, o sustentador, o teu juiz. Só existe uma pessoa da qual podemos ser salvos, e esta pessoa é Jesus Cristo. Confie nele, agarre-se a ele, ponha sua fé nele, e então ele o levará para o céu, a salvo e seguro, e viveremos com o Senhor eternamente. Queridos, esta é a mensagem do Evangelho em meio ao mundo pós-pandemia. É a mensagem do Evangelho de forma plena, completa. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional.